Olá, como vocês estão? Eu desejo que cada um de vocês tenha um bom dia recheado de muitas bênçãos e alegrias. Eu sou a pastora Ana Rosisca, sou terapeuta cristã, trabalho na área de cura e libertação há mais ou menos 30 anos e hoje eu quero trazer um assunto bem polêmico para conversar com vocês. É bem complexo e eu não quero dizer para vocês que eu vou sanar todas as perguntas, que eu vou tirar todas as dúvidas, mas eu gostaria de abordar alguns pontos que nos deixa em dúvida, que deixa interrogações, nós ficamos pensando, e eu escolhi o texto, o tema, baseado nisso. É muito comentário, é pessoas com dúvidas, e nosso tema é maldição hereditária, não é? O avô, o pai, o filho, todo mundo fica bêbado. Todos vão para a bebida. E todos da família, todos, tanto homens quanto mulheres, são divorciados. E olha, eles têm temperamentos diferentes. Uns são fleumáticos, outros coléricos, mas todos divorciados. O que é isso? Por que será? Mães e filhas foram mães solteiras, tiveram filhos solteiras. Por quê? O que acontece? Ou todos da família são ligados à pornografia. O que pensar? O que pensar quando tudo que você mais detesta, tudo que você mais tem repulsa é lembrar e ver a tua mãe, lembrar de quando você via a tua mãe, o teu pai agredindo a sua mãe, te deixava triste, nervoso, e você pensava, nunca vou fazer isso que meu pai faz, e hoje de repente você está também agredindo a sua mulher. Você nem percebe, fez, e aí você fica nervoso, com raiva e acaba bebendo, e uma coisa vai trazendo a outra. O que fazer? Que maldição do inferno é essa? Por que tem isso na minha vida? Qual a ligação que tem isso com meu pai, comigo e com a minha geração? São perguntas que a gente dorme e acorda com elas, sem ter muita resposta. Mas biblicamente, não é? Que a nossa direção é a Bíblia, biblicamente o que dizer sobre a maldição hereditária? A Bíblia cita mais ou menos 130 vezes a palavra maldição. E olha, nenhuma delas está relacionada com hereditariedade. Isso é muito interessante, mas vamos falar do nosso texto, o texto que dá base para as pessoas pensarem em maldição hereditária está em Êxodo, Êxodo no capítulo 20. Normalmente é esse texto que as pessoas usam para falar de maldição hereditária. No texto o Senhor nos diz assim: porque eu, o Senhor seu Deus, Deus zeloso, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos ler de novo? Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito o quê? As iniquidades dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto deveria, pelas 1000 gerações que são abençoados com a misericórdia de Deus, esse texto está fora do contexto, eu acredito, quando você usa ele para falar de maldição e não de bênção. Mas vamos lá, eu quero dizer que primeiro ponto que nós devemos abordar é que Deus não amaldiçoa ninguém aqui nesse texto. Ele visita. Deus visita. Deus visita o quê? A iniquidade dos pais nos filhos. Então, até agora nós temos um texto que é usado para falar de maldição hereditária, onde Deus visita, não fixa, ele visita as iniquidades dos pais nos filhos daqueles
que aborrecem a Deus, até a terceira e quarta geração. Então vamos lá, o que é iniquidade? Não é a maldição, é a iniquidade. Deus não visita a maldição, Deus visita a iniquidade. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. Segundo a Bíblia, o iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências ou tendo vergonha de cometê-los. Vocês entendem do que Deus está falando? Deus está dizendo assim, olha, na sua família isso está acontecendo de geração em geração, ninguém se importa mais. Parece que é normal não se casar. É normal o marido agredir a esposa, o homem agredir a mulher, nem vou falar marido e esposa porque eles podem ser amigados e não casados. O homem agride a mulher, as filhas se engravidam sem estarem casadas. Tem alguma coisa errada aí. Eu gosto de fazer uma comparação para que a gente possa compreender com o nosso dia a dia. Pensa bem, você tem o seu filho e de noite, quando dá umas 6 horas, 7 horas da noite, ele tem febre. O que você faz? Dá um analgésico, certo? A febre passou, tá tudo bem. No dia seguinte, no mesmo horário, o teu filho de novo tem febre. Você já fica pensativo, por que está acontecendo isso? Mas dá um analgésico de novo e fica atento. No terceiro dia, quando o teu filho tem a febre de novo, você dá um analgésico e no outro dia você marca um especialista, você marca um médico, você faz exames, não é assim? Então o que Deus está mostrando para mim e para você? Olha, eu estou visitando, eu estou mostrando que tem alguma coisa errada. Vocês estão tendo atitudes erradas. E olha, não quero que aconteça com você, mas pode acontecer. Se você não tomar nenhuma atitude, vai acontecer. Mas eu não quero que aconteça. E aí o outro texto que nós temos que Deus nos mostra que Ele não quer cobrar do pai, do filho, o que o pai fez. O texto que nós temos em Ezequiel, no capítulo 18, eu vou ler aqui. Gente, hoje a gente vai ver bastante Bíblia, porque não dá para falar desse assunto sem estar na Bíblia, porque sem nos direcionar com a Bíblia, porque ela é a nossa verdade, ela é a nossa direção. Então, em Ezequiel, no capítulo 18, no verso 2, 3 e 4, Deus fala assim para mim e para você. Que tem de vós, vós que acerca da terra de Israel, proferes esse provérbio? Qual é o provérbio dizendo? Os pais comeram uvas verdes, veja bem, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então o pai faz alguma coisa e a consequência está no filho? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Jamais vocês vão dizer isso no meio do meu povo. Eis que todas as almas, Deus continua dizendo, eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que Deus está nos explicando aqui? Não é porque o pai fez errado que o filho vai pagar. Não é porque o pai se cortou que o filho vai sangrar. Esse provérbio, esse dizer, não vale para o povo de Deus. Com o povo de Deus, é assim, aquele que pecar, esse vai sofrer as consequências do pecado. Se vocês entendem o que a Bíblia está nos dizendo, isso é muito sério. Em 1 Pedro, no verso, eu vou para o Novo Testamento, que essa questão de falar do pai para o filho, do que acontece com o pai que vem para o filho, e eu quero trazer alguma coisa do Novo Testamento para vocês, para cada um de nós termos uma ideia maior e mais concreta do que Deus está dizendo sobre essa visita de iniquidade, né? Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18, dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata
ou ouro que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, existe um legado dos nossos pais que precisa ser rompido. Como é que ele é rompido? Através de Cristo. Se não entrar Cristo, o que acontece? A febre, ela vai se tornar uma doença. A doença vai aparecer. O divórcio vai chegar. A bebedeira vai acontecer. Mas se nós começarmos a ouvir a voz do Senhor e entender e pedir perdão e buscar o Senhor e pedir direção de Deus e obedecermos, as coisas vão mudar. As coisas mudarão para mim e para você. As coisas mudarão para qualquer pessoa. Porque Deus, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que nos cuida, Ele é um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Mas Ele é um Deus que tem misericórdia de até 1000 gerações daqueles que o amam. Olha a diferença de 1000 para 4, não é? Deuteronômio, eu quero ler outro texto aqui, Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí tem uma listagem enorme de bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto das crias dos teus animais. Existe uma vasta lista das bênçãos de Deus para a sua vida. Basta que você entenda que, primeiro, o texto diz que Deus não amaldiçoará, mas visitará. Visitará o quê? A maldição? Não. As iniquidades. O que são iniquidades? Coisas que se repetem, que ninguém mais se importa, que se faz como se fosse natural. E não é natural. E às vezes a família se acostuma com isso e pensa, é assim mesmo. É assim mesmo. Aconteceu comigo, vai acontecer com a minha mãe, vai acontecer com o meu filho, vai acontecer com o meu neto, é assim mesmo. E Deus está dizendo, não é. Não é assim, você pode mudar a sua história. Tem uma página nova, branca para você escrever. Eu sou o teu Deus. Eu não quero que o que o teu pai ou tua mãe fizeram, o legado que eles deixaram para você, se fixe na sua vida. Não, eu não quero. Eu quero que você entenda que há uma necessidade de mudança, para que você mude a direção, para que você saia desse legado, para que você saia dessa tradição. A tradição que Deus tem para você é de bênção. É de vida abundante. É a vida que Deus planejou para você. Vamos lá? Agora nós vamos para Romanos, capítulo 8, verso 1 e 2, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que Deus está mostrando é que algumas vezes o legado da nossa família, ele vai se perpetuando. E você já nem tem noção de que é errado. Você já não tem mais nem noção do que é uma família certa. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho. Está tudo perdido, está tudo misturado. E você sofre. E Deus olha para você com misericórdia e visita. E dá te perturba com alguma coisa para que você saia desse legado, para que você saia dessa tradição, para que você saia desse ritual e se encoste em Cristo. E a partir daí, tudo pode mudar e tudo mudará na sua vida e na sua herança e nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos, através de uma ação sua, de uma direção sua, de uma decisão sua, de entrar e falar: Senhor, comigo eu não quero que aconteça. Como fez o meu pai ou a minha mãe, eu não vou fazer. Como a minha família interagiu, eu não vou agir. Eu faço a diferença. Eu quero Cristo. Cristo
entra na minha vida, fixa a tua palavra no meu coração, me faz caminhar na tua direção e assim mudar a sua história e a sua vida. E olha, não é fácil, você terá aflição, você às vezes vai se sentir sozinho, porque você sai do meio de tudo que estava acontecendo e vai para um outro meio. Você se sente sozinho, parece que você está perdido, mas olha para o céu, lembra, tem um Deus que nunca vai te abandonar. Ele segura nas tuas mãos, ainda que você caminhe por deserto, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele é teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele está contigo, Ele segura nas tuas mãos e com Ele você está seguro, com Ele a tua direção é os céus. Amém? Eu quero que você entenda sobre essa palavra. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Fale sobre assuntos que vocês gostariam de saber, que vocês gostariam de conhecer, que vocês gostariam de ouvir. Eu estou à disposição. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.